Salve! Hoje é dia 14 de maio, conforme vocês podem ver aqui no meu calendário e nas notícias do dia. E eu estou impressionado com uma coisa que nós estamos fazendo aqui e é um nível de integração dos nossos sistemas que a gente não tinha até então desta forma. A gente já trabalhou de diversas maneiras, de muitas formas, tentando fazer esse tipo de coisa, né, para antever as coisas que estão acontecendo em relação à IA e tudo mais, mas deste jeito que a gente conseguiu fazer e do jeito que a gente está trabalhando a partir de agora nos nossos sistemas é realmente impressionante, inclusive para nós que trabalhamos há tanto tempo com tecnologia voltada à gestão, né, de empresas e instituições. Então, por exemplo, né, eu vou dar uma demonstração prática aqui para vocês. Eu estou nessa tela aqui desse lado, para você entender, eu tenho o Cloud IA, né, e aqui desse lado eu tenho nossos sistemas de gestão financeira. Então eu vou simplesmente aqui, através do Cloud IA, fazer alguns questionamentos e solicitar algumas coisas. Você tem memória de nosso último plano de contas de clínica que elaboramos? Vou fazer uma pergunta, porque eu já falei com ele hoje sobre plano de contas, e então ele está formulando aqui, analisando. Não tem memória, ok. Sim, gostaria de um plano de contas detalhado. Eu estou pedindo para ele fazer um plano de contas detalhado, conforme ele mesmo sugeriu ali. Então, ele está pensando sobre isso, ele está pegando algumas informações que ele vai precisar. Eu vou recusar isso que ele está sugerindo aqui e vou pausá-lo. Primeiro, elabore o plano de contas para que eu possa fazer uma aprovação prévia sobre o mesmo. Novamente, então, vou elaborar para mim aqui um plano de contas. Estão ali as contas conforme ele vai elaborando, né? Férias, obrigações tributárias, né? Tudo que tem um plano de contas efetivamente, passivo, receitas, custos, e está fazendo isso de forma bem completa, provisões, etc. Ok, pegue as primeiras 10 contas e registre no sistema. Então eu estou fazendo um pedido para ele aqui, pegar as primeiras 10 daquela lista que ele me forneceu e registrar no sistema. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu não sei o que vocês acharam, mas eu acho isso realmente incrível. Notem que ele está dizendo aqui, né, eu vou criar próximas X contas, e saiu fazendo esse processo aqui, Create Accounts, várias vezes. E a gente indo aqui no sistema, vamos ver o que aconteceu. Pô, olha, eu tenho lá o ativo circulante, caixa, banco, conta movimento, tudo conforme ele está me dizendo aqui, ó. E será que eu consigo, ó, liste as contas criadas? Eu vejo que eu estou interagindo com o negócio aqui, fazendo perguntas e pedindo coisas. Vamos ver. Ele está executando uma determinada função ali, que previamente nós programamos e desenvolvemos dentro do sistema, e ele está me fazendo uma lista de nível 1, 2 e 3 ali, quais são as contas que estão no nosso banco de dados. Ele está me dizendo aqui que talvez tenha que corrigir alguma coisa referente ao ID ativo, tem ID 5,
mas é referenciada como ID1 nativo. Sim, tá. Provavelmente aqui tem um erro de configuração entre as contas. Então significa que possivelmente a gente vai ter que fazer uma correção aqui nesse registro. Mas note que basicamente ele fez o desenvolvimento. Bom, agora crie as demais, crie todas as contas de nossa lista inicial. E anote corretamente os IDs de cada uma para conseguir fazer adequadamente a correlação entre as contas. Então ele me disse que lá no primeiro, provavelmente a gente tem um problema de relacionamento entre as contas, então logo eu estou pedindo já para ele tomar um cuidado ali, fazer a devida anotação desta informação para que a gente não tenha o mesmo problema com outras contas. Vamos ver? E vou lá está ele fazendo novamente aquela série de registros, fazendo os correlacionamentos entre as contas, e vai lá registrando item a item. E note que simultaneamente aqui eu consigo visualizar dentro do sistema. Dei um refresh simplesmente, estou vendo esse trabalho efetivamente sendo aplicado aqui no nosso sistema de gerenciamento. O que significa que um determinado trabalho que eu teria que fazer manualmente, eu estou fazendo de forma totalmente automatizada, onde o meu trabalho vai ser mais de revisão aqui em relação às informações, do que necessariamente fazendo digitação, pensando sobre como isso deveria ser feito e tal. Então eu posso previamente estabelecer um diálogo aqui, conversar com a IA em relação ao que eu desejo, como eu desejo, ela vai me mostrar os resultados, e a partir desse momento em que eu tenho os resultados, eu digo para ela, olha, agora pega isso aí e insere dentro do nosso sistema. E vejam que maravilha, ela fazendo todo o trabalho aí manual, né, que eu teria que fazer individualmente. E notem que essa ferramenta aqui, ela está vinculada ao nosso sistema, né, a forma que o sistema trabalha e dispõe isso, mas ela é uma ferramenta totalmente à parte do sistema. Se eu perguntar qualquer outra coisa ali para ela, sobre o mundo, sobre uma fórmula matemática, ela vai me fornecer. E se eu pedir informações de determinada coisa que esteja relacionada com o sistema, ela também vai me informar. Então vocês imaginem o poder disso, eu poder pegar, por exemplo, um prontuário de um paciente e pedir ali, eu visualizar que ele tem uma indicação de um determinado medicamento, e eu poder simplesmente, olha, com base no prontuário aqui, me diz o que tem de informações aí científicas em relação a esse determinado medicamento, e o sistema vai automaticamente pegar aquela informação específica de dentro do meu prontuário e conseguir me dar os demais dados que não vão estar no meu sistema, mas que em algum lugar aí do mundo, né, estão disponíveis. Então vejam que incrível isso, ou muitas outras coisas, né? Propriamente aqui na parte financeira, eu poderia pedir uma análise desse balanço, pedir informações financeiras. É claro que eu não tenho nenhum tipo de movimentação aqui ainda, mas à medida em que eu tenho movimentações, eu posso já fazer esse tipo de interação, né? Poder solicitar, olha, me faz uma análise aí de como está determinada situação, qual é a minha previsão de DRE baseado nesses números, enfim, o que eu precisar. Pense aqui, eu posso pedir aqui list, está perguntando se você pode continuar. Veja que ele parou ali para ter um feedback, né? Só ter uma informação se as coisas estão acontecendo de acordo. Para mim está tudo ok, ele realmente está gerando adequadamente aqui todo ativo, né? Ativo não circulante e tal. Vou dizer que ele pode sim, e ele vai dar continuidade ali nesse trabalho.
Ó, vou continuar o plano de contas e lá vai ele colocando as informações conforme um plano de contas institucional. Poupando aqui horas não, eu diria que dias de trabalho, porque eu já fiz plano de contas absolutamente do zero, né, de forma totalmente manual, e sei o quão difícil é fazer e chato. E olha só que maravilha isso aí, trabalhando a nosso favor, né? Imagina. Quando que a gente ia imaginar esse tipo de ferramenta? Eu vi outro dia uma live, né, de uma pessoa do setor da saúde. Nós trabalhamos com sistema de saúde, sistemas de inovação em saúde, principalmente, e vejam o poder disso, né? Existe a capacidade hoje da gente plugar numa IA a informações estratégicas de nosso hospital ou clínica e conseguir obter informações em real time sobre uma determinada coisa, simplesmente fazendo um pedido, né? E logo isso vai estar disponível também, certamente aí para o ChatGPT e para outras ferramentas que a gente tem, onde tu simplesmente vai poder pegar o teu celular e realmente fazer uma pergunta: olha, qual é o meu agendamento para hoje? Quantos pacientes eu tenho aguardando na fila? Quanto está a minha ocupação? Quantas internações ocorreram de ontem para hoje, nas últimas 24 horas? Qual o meu índice disso, daquilo, de ocupação, do que for, do que você quiser saber, de forma absolutamente natural, como se tu estivesse conversando com o teu gerente lá, o teu administrador geral do hospital, e podendo ter o refinamento da informação e a informação verídica, né? E real time mesmo, porque vai estar obtendo esses dados de sistemas que estão integrados à tua ferramenta administrativa. E note que isso pode ser algo absolutamente seguro do ponto de vista de LGPD e tudo mais, porque tu pode criar, a gente aqui na empresa pode criar mecanismos específicos para a finalidade que tu deseja. Então, uma determinada informação para outras pessoas que porventura venham a ter acesso, né? Começa por aí. Não vai ter significado, né? Vai receber lá um percentual, um índice, talvez, se alguém consiga invadir seus sistemas e tal, mas não vai jamais obter uma informação relativa a um paciente, ou um dado sensível, ou alguma informação que seja muito importante. Então, inclusive, é levado em conta essa questão de segurança, né? Justamente para que se tenha protegido todo o banco de dados e realmente se tenha ferramentas que extraiam especificamente aquela informação desejada e que não permitam, né, coisas como apagar uma informação importante e tal. Aqui eu estou fazendo uma demonstração com base nos dados para você ter uma ideia, né, de uma situação fornecida dados por uma IA e inseridas no meu sistema de forma absolutamente automatizada. Ao mesmo tempo que nós já vamos ver aqui, eu vou pedir o inverso, eu vou pedir desejo que continue inserindo as contas, vou permitir aqui que ele continue inserindo. Eu vou mais uma vez aqui consultar, ó, pode ver que ele está aqui no passivo já, né, passivo circulante e tal, contas a pagar, INSS, aqui as contas futura, né, imposto de renda a pagar e tal, que ficam aqui no passivo, né, provisionadas. Sempre que a gente provisionar uma conta ali, ela fica lá no nosso passivo até que ela seja quitada, né? E olha aí, ele tá fazendo um processamento de todas elas, continuando de forma absolutamente automatizada, sem nenhuma intervenção minha. Eu tô aqui com as mãos ocupadas, inclusive com o próprio microfone. Segue ali se oferecendo para outras contas. Aqui a gente pode acompanhar aqui o tipo de informação, o que o sistema retornou, né, de dados e tal, como é que foi esse processo de inclusão dessas informações. Isso tudo aqui fica logado dentro do nosso sistema, ou seja, tu pode pegar um histórico posteriormente de tudo que aconteceu, né,
nessa conta. Então, como é que é isso em termos de sistema, né? A gente pode criar dentro do sistema um usuário que tem essa capacidade, digamos que um determinado usuário aqui vai ser esse bot de apoio. Então eu preciso, ele é meu auxiliar totalmente automatizado e totalmente por IA. Então eu peço coisas para ele e automaticamente ele vai fazer dentro do sistema, mas tudo que eu pedir para ele vai ficar vinculado a ele. Então eu tenho como saber depois, numa auditoria, o que foi feito, quais foram as consultas realizadas e tal. Isso tudo pode ficar catalogado, né? Ou seja, a gente consegue detectar se alguém, porventura, tem acesso a isso, mas a princípio, né, não tem por que ter, porque vai ser em um ambiente absolutamente fechado. Mas digamos que a própria IA cometeu um erro lá e fez uma coisa que não deveria. Então, nesse histórico, a gente tem condições de visualizar isso, como poderia fazer uma auditoria sobre qualquer usuário, né, dentro da instituição. Então, isso também é impressionante, assim, porque o caminho que a gente consegue fazer é mais ou menos o mesmo que um humano, né? Um humano virtual. A gente tem ali realmente um bot ali com as capacidades de adicionar e de fazer coisas dentro de um sistema ou de um ecossistema, com a gente conseguindo saber e monitorar e mandar ou desmandar ou pedir para fazer ou desfazer determinada coisa. Então essa é realmente, olha, algo que é impressionante, é fora do comum, assim, e vai transformar tudo. Eu já vejo inúmeras aplicabilidades para isso em diversos outros processos, né? Então, é isso, é incrível. Então adicionou as últimas contas, me deu um resumo aqui das coisas que ele fez. A estrutura completa, de tal a tal, de tal a tal, como é que ficaram as contas. Eu vou pedir para ele aqui, liste um PDF com o plano de contas, vamos ver se ele consegue fazer isso. Vamos ver o que ele vai fazer. Documento, numa estrutura completa. Ele está relacionando aqui, então, logo aqui do lado, está fazendo as contas, bem de acordo com conforme está lá, né? Ativo circulante e tal. Então, são as mesmas contas, ativo circulante. Disponibilidade, por aí vai. Com o A5, conforme ele falou mesmo. Então, vamos aqui. Tá gerando ali, buscando os dados lá e nos mostrando a informação. É isso que eu digo, né? Que nós poderíamos obter qualquer informação que nós dispusermos lá, né? E que permitimos que ele faça, que ele obtenha, né? Então, realmente, ó, tá buscando de dentro dos dados. Ele tem algumas considerações próprias aqui, né? Ele falou mais uma vez aqui do ativo e tal, que está com o ID5, ID1 em vez do ID5, que seria o correto. Enfim, as coisas que ele está observando aí. E que posteriormente eu posso lá fazer a correção. E é isso, tá bem? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam impressionados assim como eu. E isso aqui é o futuro, é o futuro de tudo. A gente conseguir interligar as inteligências com as nossas informações e com as coisas que a gente precisa que sejam feitas e poder utilizar isso de forma natural, que nem eu acabei de fazer aqui. Então nós temos um sistema e a IA fez a inserção. Notem que o mais impressionante seria o seguinte: esse sistema aqui, que está aqui no meu computador, ele não precisaria estar aqui, e essa IA aqui não precisaria estar aqui onde está. Tudo isso poderia ser em ambientes totalmente distintos. Eu poderia fazer isso no celular e o resultado seria absolutamente o mesmo que eu estar na frente do computador olhando para o meu sistema, vendo as coisas acontecerem. Então, se eu não tivesse enxergando aqui as informações do sistema, através da IA, vocês viram que eu tive um diálogo aqui com ela e ela fez todas as coisas que eu precisava. Eu só estou realmente com o sistema aberto aqui só por uma questão de demonstração, para que vocês vejam a capacidade que a gente tem de fazer coisas da IA
se integrarem diretamente aos nossos sistemas de forma totalmente automatizada, tá bem? Valeu, obrigado pela atenção de todos vocês e é isso aí, até a próxima.